E aí, gente, bom dia, tudo bem? Alguns dias atrás a gente começou a falar sobre mentalidade, né? Tipos de mentalidade, mentalidade empreendedora, o intraempreendedor. E mandei também, alguns dias atrás, uma enquete no Instagram perguntando qual que era o seu tipo de locus de controle interno. E o que é esse negócio de locus de controle interno, né? É palavra complicada aí. O locus de controle interno é aquela pessoa, na verdade, a pessoa que tem esse locus de controle interno, né? É aquela pessoa que acredita que os resultados da vida dela, daquilo que ela produz, estão relacionados à atitude que ela tem. Ela acredita que o futuro dela está na mão dela, baseado nas atitudes que ela tem. Ela acredita que as coisas que acontecem na vida dela estão relacionadas às próprias atitudes que ela tem. Assim como a pessoa que tem o locus de controle externo, ela acredita que os resultados que ela tem na vida dela estão relacionados a fatores externos. Está relacionado a fatores externos, a coisas que ela não tem na mão. Ela acredita que as coisas são determinadas, né? Então ela acredita que em questões, por exemplo, com relação à sorte, que as coisas acontecem pela sorte. É um exemplo de característica de quem acredita que tem esse locus de controle externo. Mas o ideal, né, a gente falar sobre esses controles internos, sobre mentalidade, o ideal é que a pessoa saiba entender que existe coisas que são controladas pelas atitudes dela e existem coisas que são externas à nossa vontade, né? As duas situações existem, a gente precisa balancear isso, ter esse entendimento. A pessoa que consegue ter esse discernimento, esse entendimento de que existe os dois pontos, e que algumas coisas estão relacionadas à nossa própria atitude, a maioria delas inclusive, mas que existem fatores externos, ela está desenvolvendo uma questão que chama inteligência emocional. A pessoa que tem esse domínio de conhecimento de que algumas coisas estão na mão dela, ela sabe que o que está na mão dela, ela tem que agir, ela tem que fazer, ela tem que estudar, ela tem que trabalhar, ela tem que se movimentar, ela tem que ter atitudes que vão produzir um resultado diante do que ela espera. Ela precisa se alimentar bem, porque ela sabe que uma boa saúde não vai cair do céu, que ela precisa semear isso. E a pessoa precisa entender também que existem fatores externos, coisas que nos impactam, que muitas vezes não estão relacionadas a nós mesmos. Pessoas magoam pessoas, né? Existem situações, poxa, um acidente de trânsito, às vezes você não teve nenhuma atitude errada, mas aquele acidente de trânsito ocorreu mesmo você estando certo. Isso acontece, são fatores externos. Mas a sabedoria está em nós sabermos discernir, entender e separar aquilo que é fator externo do que é interno. Assim, e outra coisa, e a sabedoria está também em saber que os fatores externos, mesmo que eles nos impactem de forma material, a gente tem a escolha de não deixar que eles nos impactem internamente. Quando eu falo internamente aqui, eu falo das nossas emoções, dos nossos sentimentos. Uma pessoa, ela pode agir mal conosco. Ela pode ter uma atitude no sentido de nos magoar, de nos prejudicar, de criar uma situação ruim para nós. Mas é uma escolha nossa como que nós vamos responder aquilo. E é interessante falar sobre esse ponto de perdão, esse ponto de levar em consideração esses pontos aí de mágoa, de ressentimento. Jesus Cristo, ele chegou num ponto de sabedoria que ele não precisava mais perdoar ninguém. Jesus, no momento que ele estava sendo morto, que ele estava sendo crucificado, ele levantou a voz e falou uma frase poderosíssima. Ele falou assim: Senhor, Deus, perdoa-os, que eles não sabem o que fazem. E ele estava sendo ferido, ele estava sendo morto, mas ele pediu para que Deus os perdoasse, porque eles não sabiam o que faziam. Jesus entendia que as pessoas só dão para outro daquilo que ela tem. Jesus ensinou, antes de morrer, que nós devemos perdoar 70 vezes 7. Perdoar as pessoas quer dizer o quê? Sempre. Não tem limite para perdão. Mas ele evoluiu num ponto que ele não precisava perdoar mais, porque ele não se sentia magoado. Ele já não sentia a mágoa, ele já não tinha o impacto dos sentimentos. Esses sentimentos não impactavam mais. E a gente tem a mesma condição de chegar lá, porque existiram outros homens que tiveram a mesma postura que Jesus diante
de perseguição, ou diante de mágoa, diante de situações que poderiam impactar negativamente. Então nós devemos ter a mesma condição de chegar ao ponto em que nós não precisamos nem perdoar mais. A gente sabe por que a gente não precisa perdoar? Porque a gente não se magoa mais. E convido vocês nessa manhã para a gente estar meditando sobre isso, meditando sobre as pessoas que nós precisamos perdoar, meditando sobre também a nossa evolução ao ponto de não precisar perdoar mais, das pessoas não conseguirem mais nos ferir. E esse é o ponto ideal. E é muito mais fácil, né, gente, falar do que fazer. Mas o que não é? Né? Todas as coisas que a gente trata na vida, elas são mais fáceis de falar do que fazer. Todas elas, todas, sem exceção. Mas cabe a nós decidirmos tomar a atitude de fazer ou não. Tá? Deus abençoe a vida de vocês, um excelente dia. Que Deus livre a cada um de nós da mágoa, da angústia e que nos dê inteligência emocional. Grande abraço.